Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre sonhar com beco sem saída e qual a mensagem do seu subconsciente ou mesmo da espiritualidade com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai se encontrar numa rua, na maioria dos casos estreita, mas numa rua sem saída, aonde não pode ir para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente. Na verdade, um beco sem saída. E quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado a duas hipóteses. A primeira delas é espiritual e envolve viagem astral. Mas nós vamos falar dela na segunda parte desse vídeo. Portanto, nos acompanhe até o final. E a segunda hipótese é sobre a falta de entendimento que estamos tendo com relação a determinado assunto. Vamos entender isso melhor. E para entendermos melhor, eu vou pegar um exemplo bem prático para vocês. Imagina que estamos ainda no colégio, na escola, e nós vamos ter uma prova de história. Mas nós faltamos em algumas aulas e não temos aquela matéria no nosso caderno. E na hora de estudar para a prova, nós vamos ter acesso ao que nós escrevemos, às aulas que frequentamos. Então, quando nós vamos ver o livro, nós percebemos que algumas partes nós não entendemos direito, porque faltamos naquela aula. É como se houvesse uma lacuna na nossa mente. Um buraco ali de entendimento. Na hora da prova, nós vamos conseguir responder as perguntas, por exemplo, das aulas que frequentamos, e justamente daquelas aulas que faltamos, nós vamos deixar em branco, porque não entendemos, não compreendemos. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na nossa mente. Então, diante de algumas situações que estamos vivendo, agora, no dia a dia, no cotidiano, às vezes nos falta um entendimento, uma compreensão melhor sobre isso. E aí não conseguimos, por exemplo, ligar alguns pontos. Não conseguimos tomar algumas decisões ou fazer algumas escolhas em razão de uma falta de entendimento, de uma melhor compreensão, justamente desse período que estamos vivendo. Nos falta, por exemplo, uma bagagem de experiência ou algum tipo de conhecimento em que pode ser por falha nossa que nós não fomos atrás, mas nos falta alguma coisa para compreendermos melhor uma situação, para lidarmos melhor com essa situação. Então nós podemos ter um sonho assim, aonde nós chegamos num beco sem saída, numa rua que não tem saída. Aquele muro, que é o final da rua que aparece em nossos sonhos, que não tem o que fazer, não dá para continuar, representa essa falta de entendimento. Na verdade, essa limitação é um muro limitando o nosso entendimento com relação a algo. Ou seja, o nosso entendimento vai até aqui, bate até aqui e não vai mais, porque nos falta algum tipo de bagagem ou de conhecimento ou de experiência nesse sentido para compreender melhor esse assunto. Nós vamos até nesse ponto. Pode ser, por exemplo, com relação a entendermos a cabeça hoje dos nossos filhos. O mundo está em constante transformação. Nada é mais como antes. O mundo hoje é bem diferente do mundo que nós vivemos. E os nossos filhos, às vezes, têm comportamentos que nós não conseguimos compreender. Nós já tentamos até conversar com eles, mas nós não conseguimos compreender como é a visão deles. Porque houve essa transformação no mundo. E se nós não procurarmos entender hoje o mundo como ele funciona, como os jovens estão vivendo, em razão dos nossos filhos, é a nossa responsabilidade. Nós vamos ficar sem compreender direito a mente deles.
Então a nossa compreensão, por exemplo, com relação à educação dos nossos filhos, vai até um limite. Com relação à modernidade, novos costumes, uma cultura diferente, nós não conseguimos porque nos falta informação. Esse muro, essa parede do beco sem saída é isso, é essa limitação nossa. E o que nós precisamos fazer? Às vezes é ir atrás da informação, é conversar, é tentar trocar experiências com outras pessoas, por exemplo, que têm filhos vivendo também numa mesma faixa etária, vivendo esse período. Então, todo tipo de informação, de agregar conhecimento, aprendizado, experiência, vai nos ajudar. Vai se encaixar em nossa mente como memória. Aqui é importante. Na verdade, no fundo, esse tipo de sonho, aonde nós chegamos numa parede, num beco sem saída, a nossa mente já está trabalhando. Ela, por trás desse sonho, ela já está ali mexendo os seus pauzinhos. Isso se chama plasticidade neural. E o que é essa plasticidade neural? É a capacidade que a nossa mente tem de se transformar para se adaptar a novas situações, a entender novas situações. E os nossos neurônios, eles vão fazer o possível e o impossível para que nós possamos interagir com o mundo em que vivemos, entender melhor o mundo em que vivemos, para aí sim tomarmos melhores decisões e fazer melhores escolhas. Então, num sonho em que aquela rua aparece sem saída, nos próximos sonhos pode ser que a aventura continue. Pontes de neurônios foram formadas. E quando eu falo pontes de neurônios foram formadas, é essa plasticidade neural que a ciência denomina isso. A nossa capacidade que a mente tem de se transformar, se adaptar, de buscar conhecimento, de agregar conhecimento. De antes, um fato que não compreendíamos, agora ele se torna mais claro, porque a nossa mente trabalhou. Porque a nossa mente formou conexões novas de neurônios para buscar um entendimento que antes não tínhamos. Se nos faltava algum tipo de conhecimento e fomos atrás, tudo agrega. São novas memórias que os neurônios podem acessar agora para compreender melhor o fato. Tudo isso faz parte dessa plasticidade neural. Mas o que eu quis chamar a atenção de vocês é para esse tipo de sonho, aonde se encontram num beco sem saída. E esse beco sem saída é a falta de compreensão com relação a algo, a limitação da compreensão de vocês com relação a um assunto, mas a mente já está trabalhando por trás. Mas nós também devemos dar os nossos passos, ir buscar conhecimento, experiência, informação nesse sentido. Tudo vai ajudar. A nossa mente está em transformação. Ela é plástica, é moldável, ela se adapta. E os sonhos refletem essa atividade, esse trabalho dela. Esse tipo de sonho, com relação a essa segunda hipótese, relacionado à limitação, à falta de entendimento com relação a esse assunto, é uma atividade, é o reflexo de uma atividade da nossa psique, da nossa mente. Isso nós temos que compreender. Ele é reflexo de um momento que estamos vivendo, tentando compreender melhor uma situação, os fatos e nos adaptar para tomar decisões, fazer escolhas. Mas a primeira hipótese que eu falei para vocês, lembram? Que é ligado à área espiritual, à viagem astral? Pois bem, para quem não conhece viagem astral, é o que chamamos também de projeção mental. É a capacidade que a nossa mente, a nossa alma tem, enquanto o nosso corpo está dormindo, repousando, de ser projetada para fora, de sair do nosso corpo. E visitar lugares que às vezes estamos acostumados ou não. Lugares que às vezes nem conhecemos, em outras cidades ou mesmo outros países.
Então podemos ter a sensação que estamos voando. É a nossa alma desprendida fora do corpo numa viagem astral, por isso se chama viagem. E astral, de estarmos meio em contato com o mundo espiritual, com o éter. E às vezes nós, por exemplo, podemos ir numa cidade pequena, grande, média, que nunca fomos em outro país. E a nossa alma, se aventurando lá fora, não conhece também, nunca esteve lá. E podemos ir por uma rua em que nós nos sentimos, na verdade a nossa alma se sente perdida, sem saber aonde ir. E em alguns países, algumas cidades, é comum essas vielas com becos sem saída, realmente não ter saída em uma ruazinha ali. Então, tal tipo de sonho também existe a hipótese, a possibilidade de ser um desdobramento, uma viagem astral, uma projeção mental. A nossa alma fora do corpo se aventurando em outra cidade, em outro país que não conhecemos e ficar meio que perdida explorando algumas ruas. Algumas dessas ruas não ter saída, mas pode também ser a sensação de não conhecer, de não saber para onde ir. Então, em razão das emoções fortes que a alma vive ali, que está vivendo nesse momento, de estar meio perdida, às vezes nós podemos acordar. Ou às vezes ela pode retroagir, voltar atrás, ir para outro lugar. É bem interessante quando acontece isso. E em ambos os casos, tanto da atividade da plasticidade neural durante o sonho, ou da viagem astral, preste atenção nos detalhes. Se carregava algo, uma mochila, uma bolsa, quem estava com você. Preste atenção no cenário do sonho, como se encontrava. Muitas pessoas já me relataram um sonho de que estavam em viagem astral. E quando descreveram para mim tal local, e meio que, por eu ler muito, eu identifiquei e mostrei a foto. É meio isso aqui? Aí a pessoa fala, exatamente nesse local. Então por isso que é importante, nesses casos de viagem astral, às vezes vocês tentarem gravar, recordar os detalhes. Uma placa, ou um pequeno arranjo de flor numa janela. Às vezes vocês mesmos podem recordar num local assim. Eu lembro uma vez, eu sonhei, eu já contei até aqui no canal, numa live, se não me engano, eu sonhei que eu estava entrando numa cidade e tinha um navio na entrada dessa cidade. Um navio ancorado, desses antigos, tipo de pirata de madeira. Quando eu acordei, você fica imaginando, que sonho louco, né? Um navio numa entrada numa cidade, que engraçado, parado ali na entrada da cidade. Você guarda o sonho, você traz uma interpretação, tenta pelo menos trazer uma interpretação daquele momento para si. Depois passam-se alguns dias, eu morava no Paraná, e um amigo meu buzinou, passado alguns dias, buzinou lá embaixo. Ele trabalhava com seguro de carro, e daí ele tinha que fazer o decalque do vidro de uns números, eu não entendia bem. E aí ele viajava sozinho para muitas cidades, e às vezes ele me convidava para ir, ele sabia que eu estava longe da família, tudo. Albin, vamos conhecer cidade e tal. Falei, vamos, legal. Aí eu ia. E um dia nós fomos numa cidade, eu lembro que era próximo, eu não lembro bem o nome dessa cidade, mas era próximo a Carambeí ou Castro. E aí quando nós estávamos entrando nessa cidade, numa rotatória, um grande navio de madeira, gigante, construído ali na entrada dessa cidade. Era uma cidade bem pequena. E aí na hora você lembra do sonho, eu lembrei do sonho. E então aquele sonho que parecia ser louco, se torna real. Tem uma cidade lá no Paraná que na entrada tem um barco de madeira construído numa rotatória ali na entrada. E aí o que foi o sonho? Uma viagem astral que eu tive. Que eu visitei aquela cidade enquanto eu estava dormindo. A minha alma pelo menos visitou. E que ela viu, ela sentiu aquele barco ali construído na entrada da cidade e veio as informações para minha mente. A minha mente pensou que aquilo era apenas fruto de um sonho,
aonde foram usadas imaginações, por exemplo, de filmes de piratas que eu assisti, mas não, é uma cidade, existia. Então, por isso que eu falei para vocês, prestem atenção nos elementos que às vezes depois vocês vão vivenciar, vocês vão para a cidade e aí vão lembrar, mas eu já tive nessa cidade aqui. E quantos de vocês não aconteceu isso? Quando vão visitar determinado local e falam, mas eu já estive aqui. Eu já estive nesse local, em viagem astral, em desdobramento. E às vezes essas visitas nossas, nós nos deparamos com um beco sem saída. Então estamos diante dessas duas hipóteses acontecer: plasticidade neural ou viagem astral, diante de um sonho com beco sem saída. Precisa ver agora qual seu sonho se encaixa. Qualquer dúvida que tiveram, se quiserem relatar alguma experiência nesse sentido, usem os comentários. Outras pessoas, na verdade, muitas pessoas estão lendo os comentários do nosso canal e aprendendo uma com as outras com relação aos sonhos. Deixe as suas dúvidas, eu estou lendo também e respondendo. No mais, tenham bons sonhos, tenham boas viagens astrais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!